A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Gangnam em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e luzes de lojas de luxo. Ji-eun limpou o suor da testa com as costas da mão, equilibrando uma bandeja pesada cheia de pratos sujos enquanto corria entre as mesas do café high-end, onde trabalhava como garçonete temporária. Aos 24 anos, ela mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em um bairro pobre de Mapugu. E noites como essa, com um lugar lotado de executivos e turistas ricos, eram sua única chance de uma gorjeta decente. Seu uniforme simples, saia preta e blusa branca, estava encharcado nas bordas, e ela xingava baixinho em coreano, tropeçando em uma poça invisível perto da cozinha. De repente, um homem alto e imponente esbarrou nela ao virar a esquina da entrada VIP. A bandeja voou de suas mãos, pratos se estilhaçando no chão de mármore polido, com um estrondo que ecoou como um tiro. Ji-eun congelou, o coração disparado, enquanto olhava para cima e encontrava os olhos frios e penetrantes de um estranho. Ele era coreano, mas carregava uma aura de perigo que o destacava da multidão de salarymen comuns. Terno preto impecável, corte de cabelo preciso e uma cicatriz sutil na mandíbula que sugeria histórias que ela preferia não imaginar. Atrás dele, 2 guardas-costas discretos se posicionaram, mãos nos bolsos, olhos varrendo o salão. "Desculpe, senhor, eu não vi você", gaguejou Ji-eun, ajoelhando-se rapidamente para recolher os cacos, o rosto queimando de vergonha. Seus joelhos doíam no piso frio, e ela sentia o peso dos olhares dos clientes chiques ao redor. Como sempre, a vida de pobre a colocava em situações humilhantes, limpando bagunças que não eram dela. O homem, Kang Min-jun, o temido chefe de uma facção da máfia coreana que controlava o submundo de contrabando e cassinos ilegais em Seul, ergueu uma sobrancelha, sem se mover. Ele não era do tipo que pedia desculpas. Na verdade, raramente notava plebeus como ela. Mas algo na vulnerabilidade dela, no jeito como ela mordia o lábio inferior enquanto juntava os pedaços, o fez pausar. "Cuidado onde pisa da próxima vez", disse ele com voz baixa e rouca, um tom que misturava autoridade e algo mais suave, quase divertido. Seus guardas riram baixinho, mas Min-jun os calou com um olhar. Ji-eun se levantou, as mãos tremendo, e murmurou um "obrigada", forçado, enquanto o gerente do café surgia correndo pálido como um fantasma. "Senhora Kim, isso é inaceitável. Você vai pagar por esses pratos." O homem gesticulava furiosamente, ignorando o cliente VIP que havia causado o caos. Min-jun observou a cena com desinteresse inicial, mas então notou algo caindo do bolso da saia dela durante a confusão. Uma carta amassada, envelope simples e desgastado, escorregando para debaixo de uma mesa próxima. Sem pensar, ele se abaixou, um movimento raro para alguém de sua posição, e a pegou antes que o gerente a pisasse. O envelope estava endereçado a Ji-eun em caligrafia trêmula e selado com fita adesiva velha. Curioso, ele o abriu discretamente enquanto fingia inspecionar o estrago no chão. As palavras saltaram para ele como um soco. "Querida Ji-eun, se você estiver lendo isso, significa que as dívidas da família nos pegaram. Fuja de Seul antes que os agiotas cheguem. Eles sabem onde você trabalha. Com amor, Apa." A carta era de meses atrás, escrita pelo pai dela, um homem endividado com os tubarões de empréstimo que, ironicamente, respondiam a contatos na rede de Min-jun. Ele sentiu um aperto no peito, não de pena, mas de uma faísca de possessividade inesperada. Aquela garota com seus olhos castanhos grandes e cheios de determinação apesar do medo, estava no radar de seus próprios inimigos? Enquanto o gerente continuava a repreender Ji-eun, Min-jun dobrou a carta e a guardou no bolso interno do paletó. "Deixe-a em paz", ordenou ele ao homem, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O gerente engoliu em seco, reconhecendo o tom de quem não tolerava desobediência. "Ela não é culpada. Eu cuido dos pratos." Ji-eun piscou surpresa, virando-se para ele. "O quê?" "Não, senhor, eu posso pagar. De alguma forma." Seus olhos se encontraram novamente,
e por um segundo o barulho do café pareceu sumir. Havia algo na proximidade dele. O cheiro sutil de colônia amadeirada misturado ao ar úmido da chuva que a fez corar. Ele era bonito de um jeito perigoso, com traços afiados e uma presença que dominava o espaço, mas seus olhos... Eles pareciam ver através dela. Min Jun sorriu de lado, um gesto raro que suavizava a cicatriz em sua mandíbula. Você não precisa. Considere isso uma compensação. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar completamente, seus dedos quentes e firmes tocando os dela por um instante, a mais do que o necessário. Ji-eun sentiu um arrepio subir pela espinha, uma mistura de alívio e algo mais confuso, como desejo misturado a medo. Quem era esse homem que interferia assim? Enquanto ela murmurava um "obrigada", genuíno dessa vez, Min Jun se afastou, sinalizando para seus guardas. Mas em sua mente, a promessa já se formava. Ele a protegeria daqueles agiotas, custasse o que custasse. Não por bondade, mas porque, de repente, ela era dele para guardar. E no mundo da máfia, uma vez que algo era reivindicado, ninguém tocava. Ji-eun voltou ao trabalho, o coração ainda acelerado, sem saber que o homem que acabara de salvar seu dia era o mesmo que controlava as sombras que ameaçavam engoli-la. Mas naquela noite, ao limpar a mesa onde ele havia se sentado, ela encontrou um guardanapo com um número de telefone rabiscado e as palavras: "Ligue se precisar." M. Seu estômago revirou. Quem era ele, afinal? E por que sentia que acabara de entrar em um jogo muito maior do que pratos quebrados? Ji-eun não conseguia tirar o número rabiscado no guardanapo da cabeça durante o resto do turno. A chuva havia parado, mas o ar úmido de Gangnam ainda grudava na pele, misturando-se ao cheiro de café forte e sobremesas caras que pairava no salão. Ela o guardou no bolso, decidindo que era melhor ignorar. Quem liga para um estranho que paga pratos quebrados? Mas o toque daqueles dedos firmes ainda formigava em sua mão, como um aviso de algo maior. No dia seguinte, o sol fraco de outono filtrava pelas janelas altas do café, iluminando as mesas de madeira polida, onde executivos digitavam furiosamente em laptops. Ji-eun chegara cedo, o corpo dolorido da noite anterior, mas determinada a recuperar as gorjetas perdidas. Seu chefe, o Sr. Park, um homem de meia-idade com óculos grossos e temperamento explosivo, a cumprimentou com um grunhido. Sem acidentes hoje, hein? Aqueles pratos custaram uma fortuna. Ele não mencionou o cliente misterioso que pagara tudo, e Ji-eun agradeceu em silêncio por isso. Enquanto limpava o balcão, sua amiga de infância, Su-min, uma garçonete permanente com cabelo tingido de loiro e unhas pintadas de vermelho, se aproximou, os olhos brilhando de curiosidade. Ei, ouvi que ontem você derrubou tudo na frente de um cara gato. Quem era? Parecia daqueles idols de K-drama, mas com vibe de vilão. Su-min era o oposto de Ji-eun, extrovertida, sempre tagarelando sobre namorados e sonhos de viajar para Jeju, enquanto Ji-eun mal saía de Seul. Ji-eun riu, forçando leveza. Só um idiota rico que não olha por onde anda. Me salvou de uma bronca, mas duvido que volte. Ela não contou sobre a carta ou o número. Su-min já tinha problemas próprios. O irmão endividado como o pai de Ji-eun e não precisava de mais drama. Mas o destino, ou talvez o submundo de Min Jun, tinha outros planos. Por volta do meio-dia o café encheu com o burburinho habitual. Risadas de turistas em mesas externas, o tilintar de xícaras e o zumbido de conversas em coreano misturado a inglês. Ji-eun servia um latte para um casal quando sentiu um formigamento na nuca, como se olhos a observassem. Virou-se e lá estava ele. Kang Min-jun, sentado em uma mesa de canto, perto da janela que dava para a rua movimentada de Apgujeong-ro. Seus guardas, dois homens robustos, um com tatuagem discreta no pescoço, flanqueavam a entrada, fingindo ler jornais. O coração de Ji-eun acelerou. Ele usava o mesmo terno escuro, mas sem gravata, a camisa aberta no colarinho revelando um vislumbre de pele bronzeada. Por que ele voltara? Ela hesitou, bandeja na mão. Mas ele acenou levemente,
um gesto imperioso que a fez se aproximar. "Bom dia, senhor. O que vai querer?" perguntou ela, voz firme apesar do tremor interno. O cheiro dele invadiu seu espaço novamente. Colônia amadeirada com um toque de tabaco, contrastando com o aroma doce de doces ao redor. Min-jun ergueu os olhos do celular, um sorriso sutil curvando os lábios. Americano. Preto, e sua companhia por 1 minuto. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se nos lábios, e Ji-eun sentiu o calor subir as bochechas. Era possessivo, como se a estivesse avaliando, marcando território. Ela piscou, surpresa. "Eu estou trabalhando. O Sr. Park não gosta de pausas longas." Mas já colocava o pedido na máquina, as mãos ocupadas para disfarçar o nervosismo. Enquanto o café escorria, Min-jun inclinou-se para a frente, voz baixa para que só ela ouvisse. "Você ligou?" Havia um tom de provocação, quase brincalhão, que não combinava com a cicatriz em sua mandíbula. "Não. Por que eu ligaria para um estranho?" rebateu Ji-eun, virando-se com a xícara fumegante. Colocou-a na mesa, mas ele pegou seu pulso suavemente, impedindo-a de se afastar. O toque era elétrico, quente contra sua pele fria, e ela congelou, o pulso acelerado ecoando no silêncio entre eles. "Porque eu sei sobre a carta", murmurou ele, os olhos escuros fixos nos dela. "Seu pai. As dívidas. Aqueles agiotas não são pacientes, Ji-eun." O jeito como disse o nome dela, como se o possuísse, a fez engolir em seco. Como ele sabia. Pânico misturou-se a uma faísca de raiva. Você leu? Isso é invasão de privacidade." Ela puxou a mão mais devagar, relutante em romper o contato. Atrás dela, Su-min observava de longe, sobrancelhas erguidas, sussurrando para outra garçonete. "Olha só." Ela fisgou um peixe grande. Min-jun riu baixinho, um som rouco que vibrou no peito dela. "Invasão? Eu salvei você de pisar nela. E agora, vou resolver isso." Ele soltou o pulso, mas seus dedos roçaram os dela em despedida, enviando arrepios pela espinha de Ji-eun. "Não ligue para eles. Ligue para mim." Antes que ela pudesse protestar, o Sr. Park surgiu, limpando as mãos no avental. "Tudo bem aqui? O senhor está satisfeito?" Seu tom era subserviente, como se reconhecesse o poder de Min-jun. "Perfeitamente", respondeu o homem, sem desviar o olhar de Ji-eun. "Mas ela merece uma pausa. Traga algo para nós dois." Era uma ordem disfarçada de sugestão e o chefe assentiu, desaparecendo apressado. Ji-eun sentou-se relutante na cadeira oposta, as coxas tensas sob a saia. "Quem é você, afinal? Não pode simplesmente interferir na minha vida." Havia humor na voz dela, uma tentativa de leveza, mas o medo pulsava por baixo. A rua lá fora zumbia com carros de luxo e pedestres apressados, um mundo tão distante do dela em Mapogu. "Min-jun. E eu posso, sim." Ele tomou um gole do café, os lábios se curvando no copo. "Você é teimosa, gosto disso. Mas aqueles homens, eles vêm atrás de você hoje à noite, eu cuido." Seus olhos brilharam com possessividade, um ciúme sutil pelo destino dela, como se ninguém mais pudesse tocá-la. Ji-eun riu nervosamente, o som ecoando como uma faísca em pólvora. "Cuida! Como um cavaleiro de armadura! Isso é ridículo." Mas o calor em seu olhar atraiu, e ela cruzou as pernas, sentindo a proximidade dele como uma ameaça deliciosa. Su-min trouxe um prato de tteokbokki, bolinhos de arroz picantes, um mimo inesperado, e piscou para Ji-eun. "Aproveite. Amiga, ele parece o tipo que não aceita não como resposta." Os guardas de Min-jun trocaram olhares, um deles, um homem chamado Tai-ho, com sotaque de Busan, murmurando algo sobre o chefe se divertindo pela primeira vez em anos. Enquanto comiam, a conversa fluiu em banter leve. Ji-eun zoando o terno dele como muito James Bond para Seul, e Min-jun retrucando que ela parecia uma heroína de drama, que tropeça em vilões. O riso dela era genuíno, aliviando a tensão, mas cada roçar de joelhos sob a mesa acendia faíscas. Ele a observava como se quisesse devorá-la, e Ji-eun se pegou imaginando o gosto daqueles lábios. De repente, o celular de Min-jun vibrou,
Ele atendeu, voz endurecendo. O quê? Eles já estão no café. Seus olhos se estreitaram para a porta, onde 3 homens mal encarados entravam, olhares fixos em Ji-eun. Os agiotas. O ar ficou pesado, o humor evaporando como névoa. Min-jun se levantou, mão no ombro dela, protetor, possessivo. Fique atrás de mim. Isso acaba agora. Ji-eun sentiu o pânico subir, mas também uma onda de desejo pelo homem que prometia protegê-la, mesmo que isso significasse cruzar linhas perigosas. Os homens se aproximaram, e o mundo do café virou um campo de batalha silenciosa. Os 3 homens cruzaram a porta do café com passos pesados, o tipo de presença que fazia o ar se tornar espesso como fumaça. Eram agiotas comuns no submundo de Seul, rostos marcados por noites sem dormir, ternos baratos esticados sobre corpos endurecidos pela violência, e olhares famintos que varriam o salão como predadores. O líder, um homem chamado Dong-sik, com uma tatuagem de dragão subindo pelo pescoço, fixou os olhos em Ji-eun imediatamente, ignorando os clientes que se calavam aos poucos. Ei, garota, sabemos que você é a filha do devedor. Hora de pagar ou vir conosco. Ji-eun sentiu o estômago revirar, o pânico subindo como bile. Ela se encolheu atrás de Min-jun, o calor da mão dele em seu ombro, ancorando-a no lugar. Seu corpo era uma muralha, rígido e inabalável, mas ela podia sentir a tensão nos músculos dele, como um lobo prestes a atacar. Sumindo ao outro lado do balcão, congelou com uma xícara na mão, os olhos arregalados em uma mistura de curiosidade e terror. O Sr. Park, sentindo o cheiro de problema, desapareceu para a cozinha como um rato em um navio afundando. Min-jun não se moveu, mas sua voz ecoou baixa e letal, dirigida aos intrusos. Vocês escolheram o lugar errado para isso. Saiam, agora. Seus guardas, Tai-ho e o outro, um homem silencioso chamado Jun-ki, se levantaram devagar, as mãos saindo dos bolsos para revelar o contorno sutil de armas sob os casacos. O café, que momentos antes zumbia com conversas leves, agora parecia uma cena de drama coreano. O tilintar de talheres parou e um turista estrangeiro murmurou algo sobre gangsters reais. Dong-sik riu, um som gutural que não chegava aos olhos. Quem é você para mandar, bonitinho? Isso é dívida da família dela. 50 milhões de won. Ou ela vem trabalhar pra gente. Ele deu um passo à frente, apontando para Ji-eun, e ela instintivamente apertou o braço de Min-jun, os dedos cravando na manga do terno dele. O toque era desesperado, mas algo nele a acalmava. O cheiro amadeirado da colônia misturado ao suor sutil de adrenalina, o calor irradiando de sua pele como uma promessa. Min-jun's olhos se estreitaram, a cicatriz na mandíbula se contraindo. Eu sou o que vai fazer vocês se arrependerem de terem nascido. Ele empurrou Ji-eun gentilmente para trás, posicionando-se entre ela e os homens, mas não antes de virar o rosto ligeiramente para ela, sussurrando. Fique quieta, eu cuido disso. Havia uma vulnerabilidade ali, um vislumbre de preocupação que rachava sua fachada fria, como se, pela primeira vez em anos, ele se importasse com algo além de poder. A tensão explodiu em segundos. Dong-sik avançou, mas Tai-ho foi mais rápido, bloqueando-o com um soco preciso no estômago que o dobrou ao meio. O outro agiota sacou uma faca, lâmina brilhando sob as luzes fluorescentes. Mas Jun-ki o derrubou com um chute nas pernas, o corpo caindo sobre uma mesa e derrubando xícaras em cascata. Gritos ecoaram. Clientes se levantando, uma mulher gritando em inglês, "Call the police!" Mas Min-jun nem piscou. Ele agarrou Dong-sik pelo colarinho, erguendo-o como se fosse um boneco, o rosto a centímetros do dele. Diga aos seus chefes que Kang Min-jun assumiu essa dívida. E se tocarem nela de novo, eu enterro vocês em Incheon. O nome caiu como uma bomba. Dong-sik empalideceu, os olhos se arregalando em reconhecimento. Que Kang? O chefe da facção do norte? Merda! Ele gaguejou, as mãos erguidas em rendição. Os outros dois se arrastaram para cima, ofegantes, e recuaram para a porta, deixando uma trilha de caos. Mesas viradas, café derramado manchando o piso de madeira. Tudo bem, tudo bem.
A gente vai embora. Enquanto eles saíam tropeçando para a rua movimentada de Apgujeongro, onde o sol da tarde batia em fachadas de vidro e vitrines de marcas de luxo, Min-jun soltou Dong-sik com um empurrão final. O homem caiu de joelhos, tossindo, mas não ousou retaliar. O café voltou a respirar, o burburinho retornando em sussurros nervosos. Su-min correu para Ji-eun, abraçando-a. Meu Deus, o que foi isso? Seu herói aí é tipo um mafioso de verdade? Ji-eun não respondeu, os olhos fixos em Min-jun enquanto ele se virava para ela. Seu peito subia e descia, a camisa ligeiramente desabotoada, revelando o contorno de músculos tensos, suor perolando na testa. Ele era uma visão. Perigoso, exausto, mas com um brilho nos olhos que a prendia no lugar. Você está bem? Perguntou ele, voz rouca, estendendo a mão para tocar seu rosto. Os dedos roçaram sua bochecha, quentes e calejados, traçando uma linha suave até o queixo. O toque era elétrico, enviando um arrepio pela espinha dela, e Ji-eun se inclinou involuntariamente, o corpo traindo o medo com desejo puro. Sim, obrigada, murmurou ela, a voz trêmula. Estavam perto demais agora. O barulho do café se dissipando em um zumbido distante. Seus lábios estavam a um suspiro de distância, os olhos dele escuros e intensos, como se quisesse devorá-la ali mesmo. Ji-eun sentiu o calor de sua respiração misturando-se à dela, o coração martelando contra as costelas. Você é louco, podia ter sido baleado por minha causa. Min-jun sorriu, um sorriso genuíno que amolecia as linhas duras de seu rosto, revelando o homem por trás do chefe. Louco? Talvez. Mas ver você em perigo me faz lembrar de coisas que eu enterrei. Ele hesitou, o polegar roçando seu lábio inferior, um gesto íntimo que a fez prender a respiração. Eu perdi alguém assim uma vez, uma garota comum como você. Não vou deixar acontecer de novo. A confissão saiu baixa, vulnerável, como se as palavras doessem nele. Seus olhos se suavizaram, e por um segundo, o mundo da máfia sumiu. Era só eles, o toque dele queimando como fogo lento. Ji-eun riu nervosamente, tentando aliviar o peso com humor. Então eu sou sua redenção? Tipo em um daqueles dramas onde o vilão vira herói por uma garota pobre. Mas o riso morreu quando ele se inclinou mais, os lábios roçando os dela em um quase beijo, o gosto de café e perigo na boca. Seu corpo pressionou o dela contra a parede próxima, as mãos nas curvas de sua cintura, possessivas, mas gentis. Ela sentiu o endurecimento dele contra sua coxa, um lembrete sensual da atração crua, e um gemido escapou de sua garganta, abafado pelo peito dele. Redenção, não, obsessão, sussurrou ele, a voz grave vibrando contra sua pele. Você me faz querer quebrar regras, Ji-eun, ficar perto, tocar assim. Seus dedos deslizaram para a nuca dela, puxando-a para um beijo que era inevitável, lábios se encontrando em um fogo lento, línguas dançando com urgência contida, o mundo girando em um redemoinho de desejo. Mas o momento foi interrompido por um toque no ombro de Min-jun. Tae-ho, ofegante, murmurou. Chefe, problema. Os chefes daqueles caras ligaram. Eles sabem que você interferiu. Estão mandando reforços. E não são amadores. Min-jun's corpo enrijeceu. O beijo se rompendo com relutância. Os olhos dele flamejando com raiva misturada à frustração. Ele olhou para Ji-eun, o desejo ainda queimando, mas agora sombreado por perigo real. Eu tenho que ir, mas isso não acaba aqui. Venha comigo esta noite, para um lugar seguro. Ji-eun piscou, o coração ainda disparado pelo beijo, mas o medo retornando como uma onda. Eu? No seu mundo? Isso é loucura. No entanto, enquanto ele a puxava pela mão para fora do café, para o ar fresco da rua onde um carro preto os esperava, ela soube que já estava arrastada para o abismo, e o desejo por ele era mais forte que qualquer bom senso. Mas o que ela não via era o homem na esquina, observando tudo, um rival de Min-jun com um sorriso predatório, já planejando o próximo golpe. O carro preto cortava as ruas de Gangnam como uma sombra veloz, o motor ronronando baixo sob o crepúsculo que tingia os arranha-céus de laranja e roxo.
Ji-eun se encolhia no banco de couro macio, o corpo ainda vibrando do beijo interrompido. O gosto de Min-jun, café amargo e algo selvagem, persistindo em seus lábios. Ela olhava pela janela, as luzes de neon borrando em faixas coloridas, mas sua mente girava em torno dele. Como tudo havia escalado tão rápido. De uma garçonete tropeçando em pratos para... Isso. Uma fuga com um homem que cheirava a perigo e desejo, cujas mãos a faziam esquecer o medo, por instantes, roubaram. Min-jun dirigia com uma mão no volante, a outra tamborilando no câmbio. Os nós dos dedos brancos de tensão. Seu perfil afiado se destacava contra o painel iluminado, a cicatriz na mandíbula pulsando como um lembrete vivo. Você está quieta demais, murmurou ele, sem desviar os olhos da estrada. Pensando em fugir de mim agora. Ji-eun riu baixinho, um som nervoso que quebrou o silêncio pesado. Fugir? Eu mal sei onde estamos indo. Seu lugar seguro é um esconderijo de máfia com algemas e segredos, ou só um hotel chique para impressionar garotas como eu. Havia humor na voz dela, uma tentativa de aliviar o peso, mas o pânico real latejava por baixo. Seu pai a avisara na carta. Fuja dos agiotas. Agora, ela corria para os braços do homem que provavelmente os controlava. Ele virou o rosto, os olhos escuros encontrando os dela por um segundo perigoso. O suficiente para reacender o fogo. Impressionar? Não preciso disso. Mas algemas. Quem sabe? O tom era provocador. Um sorriso torto curvando os lábios, mas logo sumiu quando o celular vibrou no console. Ele atendeu no viva voz, a voz endurecendo. Fale, Tai-ho. Chefe, os reforços daqueles vermes chegaram a Apgujeong-ro. São da facção de Incheon, o velho rival, Lee Hyun-woo. Eles sabem que você pegou a garota. Estão revistando o café, interrogando o dono. E a polícia foi chamada por um cliente. Pode complicar. Min-jun's mandíbula travou e ele acelerou, o carro mergulhando em uma alameda estreita perto de Itaewon, onde bares estrangeiros piscavam com luzes multicoloridas e o ar cheirava a kebabs e chuva recente. Mantenha-os ocupados. Eu chego no esconderijo em 10. E Hyun-woo. Diga que eu quero uma reunião. Ele tocou no que é meu. A última frase saiu como um rosnado, possessiva, e Ji-eun sentiu um arrepio, não só de medo, mas de algo quente, como se ser dele a acendesse por dentro. Eles pararam em um prédio discreto, fachada de tijolos velhos, contrastando com o luxo escondido. Um apartamento no topo, com janelas panorâmicas que davam para o Han River, serpenteando como uma veia prateada sob as luzes da cidade. Min-jun a guiou para dentro, a mão na base de sua espinha. Um toque que era ao mesmo tempo protetor e elétrico, enviando faíscas pela saia dela. O lugar era minimalista, sofás de couro escuro, garrafas de soju na prateleira, uma arma discreta em uma gaveta entreaberta, mas cheirava a ele. Madeira e especiarias misturado ao perfume dela que ainda grudava em sua camisa. Por que está fazendo isso? Perguntou Ji-eun assim que a porta se fechou, virando-se para ele com os braços cruzados, tentando ignorar como o espaço apertado os forçava a ficar perto. Seu coração batia forte, o conflito interno rasgando-a. Ele era o salvador ou o monstro? Você nem me conhece. E agora, rivais, polícia, minha vida era ruim, mas previsível. Dívidas, trabalho ruim. Não isso. Não você me arrastando para um mundo onde eu sou só. Um peão? Min-jun se aproximou devagar, como um predador que sabe que a presa não fugirá. Ele ergueu a mão, os dedos traçando a linha do colarinho da blusa dela, o toque leve, mas incendiário, fazendo-a prender a respiração. Peão? Você é o motivo pelo qual eu quebro regras que jurei seguir. Seus olhos se fixaram nos dela, vulneráveis pela primeira vez, a fachada de chefe rachando. Eu cresci nesse submundo de Eun. Perdi minha irmã para dívidas como as do seu pai, agiotas que não perdoam. Assumi o controle para proteger os meus, mas você me faz querer sair disso, pelo menos por uma noite. Ele se inclinou, o nariz roçando o dela, o calor de seu corpo a envolvendo como uma névoa.
Seus lábios pairaram sobre os dela, o desejo palpável, o ar entre eles carregado de tensão sensual, respirações entrecortadas, o pulsar de veias no pescoço dele. Ji-eun sentiu as pernas fraquejarem, as mãos subindo instintivamente para o peito dele, sentindo os músculos firmes sob a camisa. Sair? Você é o chefe, Min-jun. Lealdade, regras da máfia. Isso não some porque eu tropecei em você. Mas suas palavras eram fracas, traídas pelo jeito como ela se arqueava contra ele. Os seios roçando o torso dele. Um gemido baixo escapando quando sua mão deslizou para a curva de sua cintura, puxando-a mais perto. O beijo veio como uma tempestade, urgente, faminto, línguas se entrelaçando com uma paixão que apagava o mundo lá fora. Ele a ergueu contra a parede, as coxas dela envolvendo sua cintura, o atrito gerando faíscas de prazer que a faziam ofegar. Eu te quero tanto que dói, sussurrou ele contra sua pele, mordiscando o lóbulo da orelha, as mãos explorando as curvas dela com reverência possessiva. Mas o dilema a acertou como um soco. Enquanto se perdia no calor dele, imagens piscavam. O pai doente em casa, Su-min preocupada, a vida simples que ela lutava para manter. Amor ou segurança, paixão ou sobrevivência, ela o empurrou gentilmente, os lábios inchados, os olhos marejados. E se isso te destruir, seus rivais? Eles vêm por mim. Eu não sou forte o suficiente para isso. Min-jun parou, o peito arfando, os olhos flamejando com frustração e algo mais profundo. Medo de perdê-la. Então me ajude a ser forte. Fique comigo e eu mudo tudo. Ele a beijou de novo, mais suave, um juramento silencioso, mas o celular tocou, cortando o momento como uma lâmina. Tai-ho. Chefe, Hyun-woo mandou uma mensagem. Ele tem o pai dela. Diz que solta se você entregar o território de Gangnam. É uma armadilha. Polícia envolvida e ele quer você morto. O sangue de Ji-eun gelou. Seu pai, o homem da carta, fraco e endividado, nas mãos de rivais. Min-jun praguejou, o rosto endurecendo em máscara de fúria. Eu vou lá, agora. Ele se afastou, pegando uma jaqueta, mas Ji-eun o agarrou pelo braço, o pânico misturado a uma determinação nova. Não sem mim. Se é por causa da minha família, eu vou. Seus olhos se encontraram, o amor nascendo do caos, mas o sacrifício iminente pairava como uma sombra. Enquanto saíam correndo para o carro, ela não viu a silhueta na rua abaixo. Hyun-woo em pessoa, sorrindo, com o pai dela amarrado em um furgão próximo. A traição era maior do que pensavam. Alguém próximo de Min-jun os traíra. O carro devorava as ruas escuras de Seul como uma fera faminta. Os faróis cortando a névoa que subia do Han River como fantasmas da noite. Ji-eun agarrava o braço de Min-jun, os dedos cravados na manga da jaqueta dele, enquanto o mundo lá fora borrava em um caos de luzes e sombras. Seu coração martelava, um tambor de guerra misturado a pavor puro. O pai, o homem frágil que escrevera aquela carta desesperada, agora refém em mãos inimigas. Como eles o pegaram tão rápido? Sussurrou ela, a voz trêmula, os olhos fixos no perfil tenso dele. O cheiro de couro do carro se misturava ao suor de adrenalina, um lembrete sensorial de quão perto estavam do abismo. Min-jun apertou o volante, os nós dos dedos brancos, a cicatriz na mandíbula se contraindo como uma ferida reaberta. Alguém nos traiu, alguém próximo. Sua voz era um rosnado baixo, carregado de fúria contida, mas ele estendeu a mão livre e cobriu a dela, um toque quente e firme que a ancorava. Eu juro, Ji-eun, vou tirá-lo de lá. Mas você tem que confiar em mim. Isso é maior do que dívidas, é guerra. Seus olhos se desviaram para ela por um instante, escuros e intensos, cheios de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. O desejo ainda queimava ali, uma faísca no meio da tempestade, mas agora sombreado por culpa. Ele a arrastara para isso, e o peso disso o corroía. Eles estacionaram em uma rua lateral de Yongsan-gu, perto de um armazém abandonado que outrora servira como ponto de contrabando para a facção de Min-jun. O ar noturno era frio e úmido, carregado do cheiro de rio e metal enferrujado,
e o som distante de trens ecoava como um lamento. Tai-ho e Jun-ki os esperavam na entrada, rostos sombrios iluminados pelo brilho fraco de lanternas. Chefe, Hyun-woo está lá dentro com 10 homens. O pai dela está amarrado no canto, parece machucado, mas vivo, murmurou Tai-ho, o sotaque de Busan rouco de tensão. E a polícia? Eles estão a caminho. Alguém chamou do café mais cedo, e agora há patrulhas por perto. Ji-un sentiu o estômago revirar, uma náusea subindo como bile. Ela se aproximou de Min-jun, o corpo roçando o dele involuntariamente, buscando calor em meio ao frio. Meu apa. Ele é só um homem velho, endividado por apostas idiotas. Por que Hyun-woo faria isso? Lágrimas picavam seus olhos, mas ela as conteve, mordendo o lábio. O humor que às vezes aliviava suas conversas parecia distante agora. Não havia espaço para piadas sobre ternos chiques ou tropeços em cafés. Min-jun virou-se para ela, as mãos emoldurando seu rosto com uma gentileza que contrastava com a fúria em seus olhos. Seus polegares roçaram as bochechas dela, quentes contra a pele gelada, e por um segundo, o mundo parou. Porque ele quer me quebrar. Eu assumi territórios que eram dele anos atrás, depois que ele matou minha irmã em uma dívida parecida. Ela era como você, inocente, lutando por uma família quebrada. A confissão saiu como um sussurro rouco, uma verdade profunda que ele nunca compartilhara. Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo protetor, mas carregado de desejo reprimido, o corpo dele tenso contra o dela. Eu entrei nessa vida para vingar ela, para proteger os fracos. Mas você me faz questionar tudo. Quero uma vida sem isso, Ji-un. Com você. O coração dela acelerou, uma mistura de amor e terror florescendo no peito. Ela se ergueu na ponta dos pés, os lábios encontrando os dele em um beijo breve, urgente. Um selo de confiança, o gosto salgado de lágrimas misturando-se ao dele. Suas mãos deslizaram para a nuca dele, sentindo os fios de cabelo úmidos de suor, o pulsar da veia em seu pescoço. Então prove, salve ele, e eu fico, mas se perdermos. Eu não aguento mais perdas. O toque era elétrico, um lembrete sensual de quão viva ela se sentia perto dele, mesmo no caos. Min-jun gemeu baixinho contra sua boca, as mãos descendo para a curva de sua cintura, puxando-a mais perto por um instante. O calor de seus corpos uma âncora no inferno. Mas Tai-ho pigarreou, interrompendo o momento. Chefe, eles nos viram. Movimentos lá dentro. Min-jun se afastou, relutante, os olhos flamejando com determinação. Ele entregou a Ji-un num pequeno comunicador. Fique aqui fora com Jun-ki. Se algo der errado, corra para o carro e ligue para Su-min. Ela sabe onde ir. Sua voz era firme, mas o olhar... o olhar era puro tormento, como se deixá-la fosse rasgar sua alma. Ji-un balançou a cabeça, teimosa como sempre. Não, eu entro com você. Meu pai merece me ver lutando por ele. Havia um brilho de humor forçado em sua voz, uma faísca leve para mascarar o medo. Além disso, quem vai te impedir de fazer algo heróico e idiota? Min-jun riu baixinho, um som rouco que aqueceu o ar frio, mas logo sumiu quando tiros ecoaram do armazém, o som abafado, mas inconfundível, como trovões distantes. Eles avançaram, Min-jun na frente com Tai-ho, pistolas em punho, o metal frio brilhando na penumbra. Ji-un seguia atrás, o coração na garganta, o cheiro de pólvora já impregnando o ar. Dentro, o armazém era um labirinto de caixas empilhadas e sombras dançantes, o eco de vozes coreanas ásperas cortando o silêncio. Hyun-woo surgiu de uma pilha de contêineres, um homem magro com olhos de cobra e um sorriso sádico. O pai de Ji-un amarrado a uma cadeira ao fundo, o rosto pálido e machucado, gemendo baixinho. Min-jun, o grande protetor. Zombou Hyun-woo, a voz ecoando como veneno. Veio pela garotinha e pelo pai dela? Patético. Entregue Gangnam, ou eu atiro nos dois. Seus homens cercaram, armas apontadas, o ar carregado de tensão mortal. Min-jun ergueu as mãos em falsa rendição, mas seus olhos varreram o espaço, calculando. Você traiu a todos nós, Hyun-woo, mas isso acaba hoje. Ele piscou para Ji-un,
Um sinal sutil, e ela assentiu, o corpo tremendo, mas a mente afiada. Enquanto distraíam, ela se esgueirou para o lado, aproximando-se do pai. Seus dedos tremiam ao soltar as cordas, o toque suave em sua mão enrugada trazendo lágrimas. Apa, sou eu, aguente. Mas o plano desmoronou quando um grito veio de trás. Jun-ki, baleado na perna, caindo com um baque. Hyun-woo riu, virando a arma para Ji-eun. A garota! Peguem ela! Tiros explodiram, o caos engolindo tudo. Min-jun mergulhando para proteger o pai dela. Tai-ho revidando fogo, o cheiro de sangue e suor preenchendo o ar. Ji-eun se jogou no chão, arrastando o pai para trás de uma caixa, o coração disparado de terror e uma certeza inabalável. Ela lutaria por Min-jun, custasse o que custasse. No meio do tiroteio, Min-jun gritou seu nome, a voz cortando o barulho como uma lâmina. Ji-eun, saia daí! Mas ela viu o traidor então. Tai-ho, hesitante, trocando um olhar culpado com Hyun-woo. O bodyguard, o homem de confiança, era o espião. A revelação acertou como um soco, e enquanto Min-jun confrontava o rival, Ji-eun soube que a escolha final se aproximava. Trair ou salvar, amar ou sobreviver. O som de sirenes distantes crescia, o cerco se fechando, e o destino deles pendia por um fio. O caos do armazém engolia tudo em um redemoinho de tiros e gritos, o ar denso com o cheiro acre de pólvora e sangue fresco. Ji-eun arrastava o pai para trás de uma pilha de caixas enferrujadas, o corpo dele fraco e trêmulo contra o dela, enquanto balas ricocheteavam nas paredes de metal como chuva furiosa. Apa, fique quieto, sussurrou ela, a voz rouca de pânico, os dedos sujos de poeira desatando o último nó nas cordas que machucavam os pulsos dele. O rosto do pai, marcado por anos de arrependimentos e noites sem dormir, se iluminou com um vislumbre de alívio ao vê-la. Ji-eun, você não devia estar aqui. Fuja, filha. Mas fugir não era mais uma opção. Seus olhos varreram o espaço sombrio, captando o confronto no centro. Min-jun, agachado atrás de um container, trocava tiros precisos com os homens de Hyun-woo, seu corpo movendo-se com a graça letal de um predador encurralado. Jun-ki gemia no chão, a perna sangrando, mas ainda atirando com uma mão. E Tai-ho, o traidor posicionado ao lado de Hyun-woo, hesitante agora, o rosto contorcido em uma máscara de culpa e desespero. Ele ergueu a arma, mas não atirou em Min-jun. Em vez disso, mirou para o teto como se lutasse consigo mesmo. Traiu por quê, Tai-ho? Rugiu Min-jun, recarregando a pistola com um clique metálico que ecoou como um veredicto. Ele se moveu rápido, desviando de uma bala que raspou sua jaqueta. O tecido rasgando com um som agudo. Hyun-woo ria, os olhos de cobra brilhando na penumbra, mas sua risada morreu quando Tai-ho virou a arma contra ele. Chefe, desceu, não queria. Hyun-woo prometeu curar minha irmã. Câncer, ele mentiu como sempre. A voz de Tai-ho quebrou, um soluço rouco misturado à fúria, e ele apertou o gatilho. O tiro acertou o ombro de Hyun-woo, jogando-o contra a parede com um grunhido de dor. O rival cambaleou, sangue escorrendo pelo braço, mas não antes de revidar, a bala acertando Tai-ho no peito. O bodyguard caiu de joelhos, os olhos encontrando os de Min-jun em um pedido silencioso de perdão. Me perdoe, chefe. Proteja ela. Min-jun assentiu, uma faísca de dor cruzando seu rosto, mas não parou. Ele avançou como uma tempestade, derrubando 2 capangas com socos precisos, o punho colidindo com ossos em estalos secos. Ji-eun viu tudo em flashes, o suor perolando na testa dele, a camisa rasgada revelando músculos tensos e uma cicatriz antiga no abdômen, o cheiro de sua determinação misturando-se ao caos. Hyun-woo, encostado na parede, ergueu a arma trêmula para Min-jun. Você acha que isso acaba? A polícia está vindo. Eu tenho contatos, você vai apodrecer. Mas Ji-eun não esperou. Com uma coragem que brotava do desespero, ela pegou uma barra de ferro enferrujada do chão e correu, o coração martelando como um tambor. Não toque nele! Gritou ela, golpeando a mão de Hyun-woo com toda a força que tinha. A arma voou e o homem urrou de dor caindo de joelhos.
Min-jun se virou, os olhos arregalados de choque e algo mais profundo, admiração misturada a um desejo feroz que a consumiu mesmo ali. Ele a puxou para si em um movimento fluido, o corpo colando no dela como uma âncora, o peito arfando contra seus seios. Sua louca... O que você fez? A voz era rouca, as mãos emoldurando o rosto dela, os polegares roçando os lábios inchados de tensão. O toque era elétrico, quente apesar do frio úmido do armazém, e por um segundo o mundo parou. Respirações entrecortadas se misturando, o calor de sua pele irradiando através da roupa rasgada, um arrepio de desejo cortando o medo. Ji-eun riu, um som trêmulo e leve, quase histérico. Salvando seu herói de armadura enferrujada. Você me deve um jantar agora. Min-jun sorriu, um sorriso raro e genuíno que amolecia a cicatriz em sua mandíbula, e a beijou ali mesmo no meio do inferno. Lábios famintos se encontrando em um fogo urgente, línguas dançando com uma paixão que apagava os tiros distantes. Suas mãos deslizaram para a curva de sua cintura, puxando-a mais perto, o corpo dele pressionando o dela contra a caixa, o atrito gerando faíscas de prazer que a fizeram ofegar contra sua boca. Você é minha fraqueza, Ji-eun, e minha força, murmurou ele, mordiscando o lóbulo de sua orelha, o sussurro enviando ondas de calor por sua espinha. Os sirenes uivavam cada vez mais perto agora, luzes azuis piscando através das janelas quebradas do armazém. Jun-ki, mancando, ajudou o pai de Ji-eun a se levantar, enquanto Min-jun algemava Hyun-woo com cordas improvisadas. Acabou, Hyun-woo, seu império cai hoje. O rival cuspiu sangue, os olhos flamejando de ódio, mas a vitória era palpável. Tai-ho, agonizante no chão, estendeu a mão para Min-jun. Use meus contatos na polícia. Eu limpo isso por você. Min-jun apertou a mão dele, uma lágrima rara escorrendo por sua bochecha. Descanse, irmão. Eu cuido da sua família. Eles saíram correndo para a noite. O pai de Ji-eun apoiado em Jun-ki, o ar fresco de Yong-sang-gu batendo como uma bênção. A polícia cercava o armazém, mas Min-jun já havia ligado para contatos antigos, subornos velhos e favores que viravam o jogo. Hyun-woo seria preso como o vilão principal, e a traição de Tai-ho seria encoberta como lealdade final. No carro, fugindo para as ruas escuras, Ji-eun se aninhou no colo de Min-jun, o pai no banco de trás murmurando gratidão sonolenta. Eu vou sair disso tudo, prometeu ele, os dedos entrelaçando-nos dela, quentes e firmes. Pela minha irmã e por você. Uma vida normal em algum lugar longe de Seul. Jeju, talvez, com você. Ji-eun ergueu o rosto, os olhos brilhando com lágrimas e riso. Normal. Com um ex-chefe da máfia? Isso vai ser hilário. Ela o beijou de novo, suave agora, um selo de futuro, o gosto dele misturado ao alívio, o corpo relaxando contra o dela, enquanto o carro acelerava para o amanhecer. Pela primeira vez, o perigo era passado e o desejo eterno. Eles eram livres juntos em um novo começo, tecida de cicatrizes e promessas.